Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião espiritual desta quarta-feira, 9 de setembro. Estamos aqui juntamente com o Grupo Espírita Esperança. Quarta-feira é dia de nossa reunião pública ali. Não estamos fisicamente lá no grupo, mas estamos aqui espiritualmente, os companheiros, integrantes do Grupo Esperança aqui conosco. E estamos nesse trabalho espiritual, né? Nesse tratamento espiritual. Sejam todos, então, bem-vindos. Já estamos aqui com diversos companheiros do grupo. Márcio Furlan, Vivian Ferrelli, Rita Schneid e tantos outros companheiros nesse trabalho de vibrações, de orações, reflexões espirituais. Lídia Leão aqui também conosco. E você, né, também integrante importante da nossa corrente espiritual, que desde o mês de março está se reunindo aqui. Pelo menos 3 vezes por semana a gente está aqui, orando, refletindo, torcendo um pelo outro, ajudando-nos mutuamente. Quem está sintonizando pela primeira vez também seja muito bem-vindo, acolhido, sinta-se fraternalmente recebido pelo nosso coração. Quem tiver alguma intenção de vibração, pode deixar o nome registrado aqui. Não precisa colocar qual é o motivo, a razão, só colocar o nome da pessoa, a cidade onde ela se encontra. Isto é suficiente. Quem puder também compartilhar esta live, será muito bom, porque dá mais publicidade, outras pessoas podem tomar conhecimento no momento de precisão. Márcio Zanini aqui conosco, Antônio Heraldo, Elizabeth Figueiredo, também do Grupo Esperança, Silvia Moreno, do grupo, Ana Cláudia Bacaro, também do Grupo Esperança, Zé Roberto Manso. Muito bom estarmos juntos, esperando os amigos chegarem. Tem gente que escreve dizendo assim, De Luca, às vezes, né, me dá um sono, né, o pensamento fica muito disperso durante a live. Uma sugestão boa será você pega um caderno seu, né, e vá anotando algumas ideias que estão sendo aqui comentadas, que você achou interessante, que você achou importante para a sua vida, como se você estivesse numa aula. Acho que isso pode te ajudar a manter um pouco mais do foco, mais presente, né? Não só de corpo presente, mas de espírito também presente. E depois você até pode se recordar de algumas coisas que você anotou, e para você poder trabalhar depois durante, né, a semana, durante os próximos dias. É uma sugestão. Sônia Moiano aqui também conosco, uma alegria. Gislaine, Edson Henri de Santos. Vamos lembrar da nossa água para fluidificação, energização. A nossa live também se propõe a
também vibrarmos, né, pelas pessoas que estão mais necessitadas. Pessoas que estão nos hospitais, muitas das quais até acompanham a nossa reunião. Então a gente é ajudado, mas também ajuda. Aliás, o segredo de ser ajudado é este, né? Que a gente também está aberto, né? Para cooperar com aqueles que também estão passando por dificuldades. Bem, vamos dar início, já passamos aí das 21 horas. Vamos iniciar nossa reunião. Vamos orar. Elevemos o nosso pensamento a Deus, com as mãos em súplica, com o pensamento alçando as fontes superiores da vida, onde encontraremos nosso Pai Criador, que está de olhos abertos para nós, para ouvir-nos, para socorrer-nos, para ajudar-nos em nossa caminhada aqui pela terra, trazendo-nos as orientações de que necessitamos, as inspirações superiores que precisamos para tomarmos as melhores decisões em nossa vida, para escolhermos os melhores caminhos que nos levarão a dias melhores, a resultados melhores. Por isso te pedimos, nosso Pai, teus filhos aqui se encontram. Teus filhos te buscam nesta noite. Teus filhos necessitados te buscam porque te precisam tanto nesta noite. Precisam de uma orientação, precisam de uma palavra que entre dentro de sua alma e os renove. Precisam de esperança. Precisam também, Senhor, de cura, de auxílio material. Precisam do pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, conforme Jesus nos ensinou. Dai-nos nesta noite, Senhor, este pão que no momento precisamos. Cada um aqui, Senhor, como bem sabes, tem uma necessidade específica, tem um problema particular. E estamos todos diante de Ti, para que, absorvendo-Te as energias de amor, que abundantemente caem sobre nós nesta noite, possamos ser completos, possamos ser acrescidos de sabedoria,
sermos fortalecidos, para que possamos superar as dificuldades e não sermos derrotados por elas. Tu nos fez vencedor, Senhor. Tu nos criastes para o bem, para a saúde, para a felicidade. Nos ajude, Senhor, a encontrar esses caminhos. Permita que nesta noite, Senhor, os teus mensageiros, teus enviados, teus anjos, possam visitar cada irmão que está conosco, sintonizado nesse grupo de oração. Que das fontes divinas, Senhor, jorrem abundantemente o alimento espiritual para todos aqueles que te suplicam a tua bênção. Permita que as caravanas de luz estejam em cada lar que conosco está orando. Que as falanges do bem visitem esses lares, trazendo paz, trazendo orientação, trazendo as energias do equilíbrio, da esperança, da fé que remove montanhas. Nós sabemos, Senhor, que esta noite, como todas as outras, será uma noite de bênçãos, será uma noite de curas, será uma noite em que todos nós seremos agraciados pelo teu amor infinito, pela tua presença. Por isso, ó Deus, sê conosco nesta noite. Abençoe o nosso encontro. E em teu nome, em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, em nome dos bons espíritos, nós damos por aberta a nossa reunião desta quarta-feira. E assim agradecidos, com coração feliz, damos por aberta a nossa reunião. Que assim seja. Muito bom, queridos amigos, tê-los aqui novamente, recebendo aqueles que ainda estão chegando. Sempre uma satisfação ver a Igreja de Deus reunida, né? Nós somos hoje a Igreja de Deus. Não a igreja de pedra, mas a igreja do nosso coração. E onde essa igreja está reunida, Deus está presente. Onde essa igreja está formada, com intenções de cada um, interessado não apenas no próprio benefício, mas interessado também na bênção para o outro, Jesus está conosco. O amor de Maria Santíssima está conosco. O amor dos espíritos de luz está conosco. Quanto mais amor no nosso coração, mais luz em nossa vida. Pois bem, para a nossa reflexão de hoje, conforme eu anunciei nas redes sociais hoje, nós vamos comentar, fazer algumas reflexões sobre o Salmo 23,
conhecido como o Salmo de Davi. É um salmo que está no Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento ele começa com Jesus. O Antigo Testamento é antes de Jesus. Começa lá na Gênesis, a criação do mundo, não é? Começa com Moisés. E depois o Novo Testamento, com Jesus. Este salmo está no Antigo Testamento. Salmo 23, muito conhecido, atribuído a Davi, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, a águas tranquilas nos conduz. Restaura as minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. O teu bastão e o teu cajado me dão segurança. Diante de mim, preparas uma mesa aos olhos dos meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. É um salmo, talvez o salmo mais popular que nós temos no livro dos Salmos, que é lá do Antigo Testamento. Salmo muito conhecido, salmo que muitas vezes a gente procura nos momentos em que sentimos um desamparo, uma aflição, que estamos desesperados, né? Ele é de uma riqueza, de uma beleza magnífica. E a gente vai tentar conversar alguma coisinha por ele, né? Muitas pessoas dizem assim, esse salmo é poderoso. O que será que a gente deveria entender por esse salmo poderoso? Será que o fato de eu simplesmente recitar o salmo, o efeito dele é este, né? A palavra dele como se fosse um pozinho mágico que a gente pega e ele faz algum benefício para nós? Não nos parece que seja isto, né? O poder dele, de fato, talvez ele é poderoso mesmo, é aquilo que ele desperta dentro da gente. Quais são as sensações? Qual é a força que ele nos traz? Nesse sentido, de fato, o salmo é poderoso. E para que ele seja poderoso espiritualmente para mim, eu preciso compreender, eu preciso, quando eu for recitar esse salmo, porque ele não deixa de ser uma prece, só que é uma oração. Eu preciso compreender o que está sendo dito, eu preciso sentir o que está sendo dito. Porque se eu simplesmente pronunciar as palavras dele sem sentir, achando que só o fato de eu ter falado as palavras que estão aqui, elas já vão mudar minha vida, nós estaremos enganados. O poder dele está no sentido, né, no conteúdo que ele traz, no ensinamento que ele traz, capaz de despertar alguma coisa dentro da gente. O ideal é que a gente aqui consiga se aproximar do que Davi sentiu no momento em que ele escreveu e pronunciou esse salmo. Isso, para mim, então, é o grande ensinamento, porque eu olho aqui para esse salmo de Davi, eu falo assim, puxa, eu não tenho o grau de fé, eu não tenho ainda o grau de confiança que Davi tem.
Então, quando esse salmo será bom para mim, poderoso? Quando eu começo a tentar exercitar, interiorizar, assimilar espiritualmente, para que a minha fé e a minha confiança em Deus também aumente. Aí sim, aí o salmo produz, né, uma força incrível dentro de mim. Quando Davi escreveu esse salmo, segundo alguns estudiosos, ele estava numa situação de perigo. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. O exército do rei Saul estava atrás dele para matá-lo. E Davi adentra ao deserto. Atrás dele, o exército querendo matá-lo. Ele chega no deserto, e no deserto o que ele tem? Nada. Então, onde que ele vai se esconder? As temperaturas do deserto, quer dizer, era alguém que estava sentindo uma grande aflição pelo fato de que possivelmente e provavelmente ele poderia ser capturado e morto pelo exército que o perseguia. Então, neste momento de extrema aflição, ele não diz: Deus, onde está você que não me ajuda? Não é? É a oração que provavelmente a gente muitas vezes faz. Deus, você não está vendo? Jesus, você não está vendo que eu estou sofrendo? Não. O que é que Davi tem a nos ensinar? E aqui o que a gente vê? A oração dele é de extrema confiança. Quer dizer, a hora que ele chegou no fundo do poço, a hora que ele chegou no momento mais aflitivo, talvez, da vida dele, ele só tinha uma coisa. Era a confiança em Deus. E por isso ele diz: o Senhor é meu pastor. Ou seja, eu não tenho forças para digladiar com o inimigo, eu não tenho forças para fugir, eu estou no deserto, eu estou no pior local que poderia ter, eu não tenho nada, eu não tenho arma, eu não tenho condições nenhuma. Mas eu tenho Deus. Eu tenho Deus. E por isso que ele começa o salmo dizendo: o Senhor, quem que é o Senhor aqui? É Deus, né? O Senhor é o meu pastor. Olha a alegoria. Ele chama Jesus de pastor. Alguns chamam o salmo de salmo pastoral, né? Porque é o salmo do pastor. Ele chama Deus de pastor. O pastor que está ali cuidando da ovelha. Que é uma metáfora que depois Jesus, já no Novo Testamento, vem reafirmar, né? Que o pastor cuida das suas ovelhas, que o pastor dá vida por suas ovelhas. Então a sensação dele de que ele é uma ovelha que está em perigo, mas que ele tem um pastor. E esse pastor, segundo, né, as traduções bíblicas, que esse Senhor é o pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Aqui surge alguma divergência em termos de tradução. Nada me faltará. Quando nós pensamos nesse nada me faltará, nós ficamos em dúvida se esta foi a melhor tradução mesmo. Por quê? Porque todos nós, durante a vida, muita coisa nos falta, não é? Às vezes falta um trabalho, falta um recurso material,
falta saúde, falta emprego, falta alimento. E aí? Onde está Deus? Esse Deus que não deixará que nada nos falte. Então, alguns estudiosos das traduções bíblicas, lá do hebraico, e aqui eu vou citar a autoridade do professor Severino Celestino, que é um grande estudioso, né, das traduções bíblicas, e ele diz aqui que a melhor tradução, segundo o hebraico, não é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Então, não me faltará não são as coisas materiais, mas sim o próprio Deus. É Deus que não me faltará. Porque eu vou enfrentar, e todos nós vamos enfrentar, aliás, estamos enfrentando, adversidades, faltas, carências. Nós estamos aqui nesta live por quê? Porque estamos atribulados. Porque estamos experimentando faltas. Porque temos necessidades que estão aí para serem supridas. Ora, por que Deus, então, não supriu tudo isso? Se é esse Deus que está aqui, alguma coisa deu errado. Concorda? Ué, se Deus é meu pastor e nada me faltar, e se está faltando, por que é? Por isso que eu, particularmente, com todo respeito, eu entendo que a melhor tradução é essa mesmo que o professor Severino Celestino e outros estudiosos sustentam, que é o que não vai nos faltar é Deus. Talvez algumas de vocês já ficaram desanimados, né? Puxa vida, eu estava tão convicta que nada vai me faltar. Mas, gente, vocês não acham que com uma compreensão melhor, essa tradução, ela não trouxe uma coisa muito mais importante? Você não acha? Quer dizer, o que nunca irá nos faltar é Deus. Porque quando eu tenho Deus, eu tenho condições de superar as minhas adversidades. Eu tenho força, eu tenho sabedoria, eu tenho inspiração, eu tenho auxílio, eu tenho proteção. E isso, então, me dá condições de resolver as dificuldades pelo trabalho, pelo esforço, pela minha elevação. Não é isto? Quer dizer que Deus vai me dar tudo e eu não vou ter que fazer nada? Seria bom, né? Seria muito gostoso isto. Mas isso não combina com aquilo que o Espiritismo nos ensina, que nós somos espíritos que estamos em processo de crescimento, de evolução, através das nossas ações. Ora, se Deus me dá tudo, não preciso fazer nada. Deus me dá aquilo que é o meio para que eu chegue ao fim. Deus me dá forças para que eu empregue essa força na consecução dos meus objetivos. Deus me dá inteligência para que, através da inteligência, eu consiga o quê? Encontrar os caminhos do meu progresso, da minha evolução. Prosseguindo aqui, o salmista diz assim: Ele, quer dizer, Deus, me faz descansar em verdes prados e a águas tranquilas me conduz. Então, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é nos levar para o sofrimento? Não. O propósito de Deus é nos conduzir
em verdes prados, a águas tranquilas. Então, quando eu me entrego a Deus, quando eu tenho essa confiança, quando eu sigo os caminhos que Deus quer para mim, isso é uma grande coisa importante para a gente pensar. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A gente fala para Deus qual é a nossa vontade. Deus, eu quero isso, Deus me dá aquilo. Tudo bem, podemos pedir. Mas será que a gente já parou para pensar qual que é a vontade de Deus para mim? Qual que é a vontade de Deus para você? E se eu fizer essa vontade, Ele me leva para águas tranquilas. Ele restaura as minhas forças. Por que é que muita gente aqui, durante a live, não só esta, evidentemente, ou durante as suas orações particulares, se sente fortalecido? É Deus que está restaurando as nossas forças. É Deus que está trazendo refrigério para a nossa alma. Ah, Deluca, quando acabo de fazer oração, né, quando eu acabo a live, eu estou me sentindo leve, eu estou com meu coração em paz. É Deus que está refrigerando. Eu escutei uma interpretação interessante dessa palavra refrigério, que está em algumas traduções desse salmo. Deus refrigera minha alma. Né? E se falava, né, do refrigério com relação à palavra refrigerante. Imagine você no deserto lá, correndo seus inimigos, aquele sol de 50, 60, 70 graus, você com sede e de repente aparece aquele refrigerante gostoso. Sacia a nossa sede. Deus traz refrigério para o nosso espírito, mas para isso a gente precisa estar ligado. Para isso a gente precisa confiar nesse Deus. Porque quando a gente começa a entrar nas faixas do desespero, da revolta, como é que Deus vai trazer refrigério? Se eu não confio nesse Deus, estou desconfiado que esse Deus se esqueceu de mim. Não é esta a postura de Davi. Ele está lá no deserto. O exército atrás dele para matá-lo. E ele fala, eu tenho um Deus que traz refrigério à minha alma. Ele não está numa mansão cercado de seguranças, com ar-condicionado. Ele está no deserto, sozinho, ameaçado de morte. Com todas as razões para a sua aflição. Mas quando ele ora, ele fala, Deus traz refrigério à minha alma. Deus restaura as minhas forças. Se eu tiver de andar pelo vale escuro, não temerei mal nenhum, porque comigo estás. Eu acho que aqui é um auge, é um ápice. Deus comigo está. Tu estás comigo. Percebe que para nós isto ainda não é uma coisa muito natural, né?
Ué, mas primeiro que a gente desconfia, né? Será que Deus sabe que eu existo? E a gente se esquece, né, que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ou seja, Deus tudo pode, tudo sabe e está em toda parte. Vamos pensar nisto. Neste exato momento, Deus está aqui. Nesse exato momento, Deus está ao teu lado, na tua casa, no teu leito de hospital. Quando você está à procura de uma solução, quando você está no seu trabalho, Deus está presente. Poucos de nós conseguem ter essa confiança. E o estudo do Salmo, ele está para estimular em nós exatamente aquilo que para Davi foi uma coisa muito natural, mas que para nós, pelo menos para mim, me desculpe, não é tão natural assim. Falta-nos muita confiança em Deus. Eu gostaria de ser crente, mais crente. Nós somos, muitas vezes, descrentes. Só vamos confiar em Deus, crer em Deus, se Ele resolver aquela parada para nós. E se Ele não resolve, a gente deixa de ir na igreja, deixa de ir no centro, quero saber mais disso, Deus não existe. Por que foi acontecer isso comigo? Por que foi morrer fulano da minha família? Então, Deus onipotente, tu estás comigo, diz Davi. Procure, assimile, escreva essa frase. Você falando com Deus, tu estás comigo. Nos teus momentos em que você está aflito, pare, pense, respire e sinta. Deus está comigo. Quando você for fazer sua cirurgia, Deus está comigo. Quando você for fazer entrevista lá do trabalho, Deus está comigo. Ou então fala para Deus, como ele falou, Davi, Deus, tu estás comigo. Não que você precisa lembrá-lo. Deus não tem problema de amnésia. É nós que precisamos nos lembrar disso. Deus está comigo. Olha, se Deus está comigo, que mal a temer. Que mal a temer. É o que ele fala aqui. Mal, não temerei mal nenhum. Ah, mas e se me acontecer alguma coisa que desagradável? Todo mal, se me ocorreu, é a visita do bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, disse o apóstolo Paulo. Ou como disse Allan Kardec, todo mal encerra um grande bem. Ou André Luiz, o mal é a visita do bem disfarçado. Aquilo que eu chamo de mal é um convite à transformação para uma situação melhor. Então, se aquilo ocorreu, não é que Deus mandou,
É porque ele permitiu que aquela situação difícil, aquele obstáculo, aquilo vai ser um bem para mim. Quantas vezes a gente só consegue, por exemplo, ir cuidar da saúde depois que você ficou doente? Não é isso? A gente aprende algumas coisas importantes depois que a gente passa por determinadas situações de dificuldade, de problemas, de obstáculos. Aí, né, durante aquele obstáculo, durante aquele problema, a gente aprende coisas. Puxa vida, olha, eu não dei atenção para isto, eu não levei em consideração aquilo, eu agora aprendi isto, então agora, olha, eu estou mais esperto, agora eu estou mais atento, agora eu não caio mais naquela. E pronto, você cresceu. E você olha para trás, puxa vida, aquele problema foi difícil naquele momento, mas aquilo me levou para uma situação melhor. E mesmo naquele momento, Deus estava comigo. Deus nunca abandona. Porque a natureza dele é de ser onipresente. Não há um momento em que Deus se esquece de nós. Você não vai me perguntar como é que ele faz isso. Porque eu não tenho cabeça para entender muitas coisas de Deus. Mas eu sei que se ele é o Criador, se ele é o Pai, se ele é a mãe, vocês já não viram situações ou já vivenciaram isso em que o pai e a mãe, de repente o filho não está próximo ali fisicamente, mas de repente a mãe sente alguma coisa, né? Acho que meu filho não está bem. Vai, liga para o filho, e aí filho, não sei o quê. Aí descobre que de fato às vezes o filho está passando por um perrengue. Vocês acham que com Deus isso não aconteceria numa escala infinitamente maior? Deus está ouvindo a nossa conversa agora. Deus está do nosso lado agora. Como ele é onisciente, ele sabe tudo o que a gente está pensando. Ele sabe o que a gente está precisando. Tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me dão segurança. Então aqui é a figura do pastor, né? Que para conduzir as ovelhas ele tem lá o bastão que ele protege as ovelhas, né, dos perigos de um buraco, de um ataque de um animal. Deus, imagine Deus com um cajado e um bastão te protegendo. E a gente tem uma cabeça tão medrosa porque alguém tem inveja contra mim, porque alguém tem algum espírito que quer me pegar. Gente, nós temos Deus. E quando a gente tem medo, a gente dá força para Deus? Não. Quando você tem medo, a gente dá força para o mal. A nossa força não está com Deus. E a nossa força deveria estar com Ele, como esteve com o salmista Davi. Teríamos outras coisas para comentar, mas o tempo não permite, já estamos aí avançando. Mas fica a sugestão para você ler, refletir e, sobretudo, sentir. Acho que o ensinamento que eu tiro para mim é isto. Eu preciso aqui... Davi é um professor meu de espiritualidade. Ele está me ensinando a ter mais confiança em Deus, a sentir Deus dentro de mim, Deus dentro de mim, Deus fora de mim, Deus na frente, Deus atrás.
e, sobretudo, um Deus que me ama. Um Deus que me unge, né, como está no Salmo, né? Deus me unge com seu óleo. Naquela época, só as pessoas muito especiais eram ungidas com óleo, os reis, os príncipes e os sacerdotes, porque era um sinal de consideração que se tinha pelas pessoas. Mas Davi diz que Deus unge a nossa cabeça, nos unge com seu óleo. Quer dizer que para Deus nós somos muito considerados. Para Deus nós somos importantes. E Ele faz um banquete para nós. E o nosso cálice transborda, quer dizer, alegria, prosperidade, abundância. Esse é o nosso Deus. Vamos nos aproximar mais desse Deus. Não apenas aqui, na cabeça, mas sobretudo aqui no coração. Confiança. Meu Pai, meu Deus, Tu estás comigo. Vamos orar. Deus Pai, falamos tanto em Ti nesta noite. Lembramos do Teu servo Davi. E estamos tomando ele como um guia. E queríamos nessa noite nos aproximar mais de Ti. Embora saibamos que o Senhor está tão próximo de nós, tão perto, tão juntinho, tão colado, tão amoroso, tão sábio. Nós queríamos dizer, Senhor, e queremos dizer, ó Senhor, o Senhor é nosso pastor. O Senhor é pastor de cada uma dessas almas que estão hoje orando conosco. Que cada uma delas possa te sentir no teu cajado, o teu bastão nesse instante, cercando cada filho teu, sendo o nosso pastor, guia-nos, Senhor. Que possamos sentir e saber que o Senhor não descansa de nós um segundo, que o Senhor nos protege. Embora nem sempre escutamos a Tua voz nos orientando, a Tua voz através de Jesus, nos mostrando os caminhos da felicidade. Que possamos nesse momento sentir que cada um, do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, possa dizer, converse com Deus nesse instante. Diga a Deus, como disse Davi, Tu estás comigo.
Tu estás comigo. Tu estás comigo, Deus. Eu posso estar no meio da guerra, mas Tu estás comigo. Eu posso estar atravessando qualquer enfermidade, mas Tu estás comigo. Eu posso estar numa situação muito difícil, considerada muito difícil, mas Tu estás comigo. E eu deixo, e eu me entrego ao Teu poder. Eu me entrego à Tua sabedoria, para que me conduza, para que seja por onde eu estiver andando, como estou, do jeito que estou, no ponto que estou, ainda que eu caminhe pelo vale escuro da morte, Tu estás comigo. Ainda que eu esteja atravessando uma noite de trevas, Tu estás comigo. Ainda que eu esteja doente, falido, abalado, Tu estás comigo e Tu me restauras forças. Neste momento o Senhor está me restaurando. Neste momento o Senhor está me reerguendo. Nesse momento o Senhor está soprando vida em mim. Nesse momento o Senhor está me levantando do medo. Ainda que 1000 inimigos queiram a minha destruição, Tu estás comigo. Ainda que tudo conspire contra mim, eu Te tenho a Ti, meu Pai. E se eu Te tenho a Ti, nada me falta, e só o Senhor me basta. Por quem tem a Ti tem tudo, Senhor. E este é o presente, esta é a dádiva, este é o milagre que eu estou recebendo nesta noite. Hoje eu tomo posse da minha condição de Teu filho, de Teu herdeiro. Herdeiro de Deus.
e recebo, Senhor, a minha herança neste momento. Supre aquilo que me falta e eu confio, eu agradeço, eu me entrego ao Teu poder em mim. E o Senhor fará maravilhas. Não digas a Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. E um Deus que está dentro de te potencializando as atitudes. Iluminando a tua mente, curando o teu corpo, abrindo os teus caminhos, com o suor do teu rosto, o Deus que age através de ti, o Deus que age através da tua fé, o Pai que age através das tuas ações. Obrigado, Senhor. E que esta força divina que agora nos envolve, nós queremos multiplicá-la para todos aqueles que se sentem abatidos, caídos, desanimados, destruídos, enfermos, obsediados, falidos. Nenhum filho de Deus é assim. Restaura a confiança de todos, Senhor. E que cada coração seja bafejado pela confiança que Davi nos trouxe. Que das esferas de luz, os anjos da cura e da libertação, cortando todas as correntes que nos aprisionam na insegurança, no medo, no vitimismo, na descrença, na falta de confiança em si e em Deus, para que nesse instante cada um seja tocado pela glória de nosso Pai, pelo amor que nos criou, por um Deus que nos criou com tanto amor, para que tenhamos vida e vida em abundância. Ó Senhor, envia essa força tão poderosa, que o mais diminuto raio dela pode abrasar a própria terra. Uma faísca, por menor que seja, Senhor, toque o coração de todos nós, levantando-nos, erguendo-nos e restaurando as nossas forças. Abençoa, Senhor, todos os nomes que estão aqui anotados nesta reunião. Que cada um sinta crescer o Deus interior. Te pedimos a bênção
e o amparo para Mariana Gonçalves Bacalão, no Hospital Lefort, em São Paulo. E te pedimos bênçãos para Rejane Cecília, de Porto Alegre. E para cada intenção de cada companheiro, o Senhor é nosso pastor, e Ele nos faltará, jamais nos faltará. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso remédio, Ele é o nosso trabalho, Ele é a nossa luz. E que essa bênção de Deus Todo-Poderoso recaia sobre todos nós, recaia sobre as águas que foram colocadas para a nossa cura, recaia sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre o nosso país, sobre todos os hospitais, sobre os gabinetes políticos do mundo inteiro. A bênção do amor de nossa Mãe Maria Santíssima, na oração do Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, rogai por nós. Rogai por nós para que sintamos doravante o Senhor nosso pastor. Rogai agora, Senhora, agora e na hora da nossa passagem. E assim, com as bênçãos infinitas do Criador, com o coração em preces de gratidão, nós pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião desta noite. Graças a Deus, graças a Deus. Tão bom, né, gente? Muito bom. Muitas bênçãos, como Deus. Deus é maravilhoso. Que a gente consiga conservar isso em nós o maior tempo possível. Estaremos juntos na próxima sexta-feira, mas sexta-feira a live será no Instagram. O pessoal do Instagram também reclama que a gente só faz por Facebook. Então, sexta-feira, nossa live, 21 horas, mas será lá no Instagram. Estão todos convidados. Estaremos com vocês e com os irmãos que hoje estiveram conosco do Rio de Janeiro, Guarujá, Porto Alegre, Santos, Fernandópolis, São Caetano do Sul, Itupeva, Sorocaba, Caraguá, Cassino, Franca, Florianópolis, Ribeirão Preto,
Jundiaí, Serra Negra, Jacareí, São Carlos, Mongaguá, Aldeia em Pernambuco, Bahia, Campos do Jordão, Borborema, Jundiapeba e Minas Gerais. Uma alegria imensa, paz profunda. O Senhor é nosso pastor.